bem-vindo a mais um Dicas de Saúde, o programa que traz especialistas e profissionais da saúde para discutir temas que podem ajudar você aí na sua casa a ter uma vida melhor, mais saudável e entender alguns assuntos que podem estar te trazendo dúvidas. Hoje, para falar sobre autoestima e como ela impacta na saúde psicológica e na relação dentro da sociedade, nós vamos receber a doutora Bruna Cardoso, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre a importância da saúde mental e até como fortalecer a autoestima. Seja muito bem-vinda ao Dicas de Saúde, doutora. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito importante falar sobre esse tema que particularmente eu sou apaixonada. Então, vamos abordar todos os assuntos 360 da autoestima. É isso aí. Então, doutora, já está sendo muito abordada na internet a questão da autoestima, do amor próprio, que é necessário trabalhar tudo isso dentro de si. E, afinal de contas, como fazer tudo isso? O que é, de fato, autoestima? O que significa amor próprio? Então, explica pra gente, é egoísta aí cuidar de si ou não? Não, pelo contrário, é muito mais que necessário, né? Bom, a autoestima é a forma como a pessoa se enxerga. Então, a maneira como você se vê diz muito sobre a sua autoestima. Ou seja, muitas vezes a mulher ali se olha e se acha abaixo daquilo que de fato ela é, não se acha merecedora, está sempre tendo um ponto negativo para falar sobre si mesma, é uma pessoa que tem um pouco mais de medo, é mais insegura. Então, tudo isso está atrelado à autoestima, porque está ligado diretamente à forma como essa pessoa se enxerga. Então, esse é o primeiro ponto para a gente até se definir e entrando nessa questão do amor próprio. Não tem como a gente ter amor próprio se a gente não se enxerga de uma maneira positiva. Então, autoestima e amor próprio fazem um par perfeito. É isso. E aí, a autoestima ela é muito importante, né, na saúde mental, ela influencia muito na questão mental, principalmente depois da pandemia, os brasileiros foram muito afetados, tanto pela internet, né, no convívio social mesmo, e o Brasil hoje está aí entre os países que mais têm casos e números crescentes de depressão e ansiedade, né? Então, só de ansiedade, cerca de 63% aqui no Brasil e de depressão 59%, né? Então, elas mostram o impacto de tudo isso, né, doutora? E aí, afinal de contas, como começar esse trabalho conjunto de cuidados da saúde mental para fortalecer a autoestima? Na verdade é o conjunto mesmo, exatamente o que você falou. A gente precisa de um para que o outro exista. Então, o cuidado com a saúde mental é se identificar, entender como é que você funciona, entender quais são as características que regem você enquanto mulher, quais são os seus pontos fortes, o que você gosta, as suas qualidades. Isso é o que complementa a autoestima. Só que a gente não consegue fortalecer a autoestima sem o processo de autoconhecimento e a cura emocional. Todo mundo, né? A questão da ansiedade, como você trouxe, a questão da depressão. Existem as dores emocionais, existem os traumas emocionais. E se a gente não limpa, não adianta querer ter a autoestima intacta se a gente não faz uma limpeza. Eu sempre falo para as minhas seguidoras, para as minhas pacientes, que a gente precisa limpar o terreno para construir a árvore da nossa vida, aquilo que a gente de fato quer vivenciar e ser até enquanto mulher. Mas enquanto a gente não limpar esse terreno, não adianta a gente buscar pela autoestima, principalmente buscar superficialmente, então o que eu faço superficialmente para minha autoestima se desenvolver? É um conjunto de coisas que a gente precisa fazer para a autoestima ficar fortalecida. Então, a autoestima ela é um assunto muito mais profundo do que apenas fazer aquele skincare na sua casa, né? Então, falar, não, aqui é o meu momento. É importante. Isso também é muito importante, principalmente porque o emocional da mulher funciona dessa maneira. Nós, mulheres, temos muito um olhar voltado ao belo, ao singular, ao cuidado. Nós temos essa necessidade emocional muito mais aflorada. Então, é importante, sim, esse autocuidado, é até uma dica, aproveitando, para fortalecer um pouco mais a autoestima, mas não é só isso. Então, o processo da autoestima precisa vir tanto do externo, ali o seu cuidado com você mesma, se olhar no espelho e se sentir bonito, olhar, né, o mulherão que você é muito importante, mas não adianta nada externamente você ser um mulherão e lá na sua cabeça você ser insegura, com medo, enfim, ter várias questões. Então, por isso que a questão da autoestima é um pouquinho mais profunda, que a gente precisa dar atenção, a não ser as coisas só superficiais. Gente, nós estamos trazendo aí a saúde mental e a autoestima como tema principal aqui deste Dicas de Saúde por conta de agosto, né? O mês de agosto
No mês de agosto acontece a campanha do Agosto Lilás, que é a campanha de conscientização, prevenção e combate da violência contra a mulher. E aí a autoestima e a saúde mental, elas impactam diretamente né, na saúde dessa mulher e nessa força para ela conseguir sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento violento, né, e justamente para se recuperar depois. Então, doutora, justamente agora falando sobre isso, nós gravamos um Mulheres em Pauta, depois também fica aqui, vocês podem assistir o programa para entender um pouco mais sobre o assunto. Mas por que para as mulheres é tão importante fortalecer a autoestima? E aí, quais são os passos para começar a fazer isso, né? Os pequenos sinais aí que a gente pode começar a observar em si mesmo, para fazer esse trabalho de fortalecimento de autoestima, de confiança. Foi o que a gente tinha mencionado anteriormente. A autoestima, ela é a forma como a gente se enxerga. Então, se você não tem essa visão de quem você é, do que você é, aonde você pode chegar, é muito mais suscetível entrar em um relacionamento abusivo, é muito mais, acaba sendo mais fácil, vamos assim dizer, para o abusador, para o agressor. Então, essa questão da autoestima é o grande ponto para a gente entender os nossos pontos de valores. E a autoconfiança, ela é prima da autoestima. A gente precisa ter a autoconfiança e a autoestima suficiente para não entrar nessas ciladas que infelizmente acontecem. E o grande ponto que a gente precisa olhar, né, é quem é você, qual é a sua descoberta? Quando você fala de si mesmo, o que você fala sobre você? Como é que você se olha? Isso fala muito da sua autoestima. Eu vejo muito, né, principalmente na internet, as pessoas falando mal de si mesma. Isso é tão prejudicial. Não que você tenha que inventar porque eu sou isso ou sou aquilo, mas falar mal de si mesmo é um alimento péssimo se você quer desenvolver a sua autoestima, se você quer desenvolver sua autoconfiança. Então, tomar cuidado e avaliar sempre como é que eu estou olhando para mim mesma, porque muitas vezes a gente pede para que o outro tenha empatia com a gente, mas será que você está tendo empatia com você? Será que você está conseguindo cuidar de você mesma, desacelerar, ter o seu momento, saber fazer as suas escolhas, ao invés de sempre buscar fora o que precisa ser preenchido aí dentro? Perfeito. Isso engloba a autoestima, tudo. Perfeito, tudo isso. Então é mais complexo do que parece, mas é possível sim de ir trabalhando, né, doutora? E aí, tem exercícios que as mulheres podem começar a fazer, então, em casa? A gente falou do bom e velho tradicional skincare. Ele não é excluso, tá, gente? Não. Ele está dentro desse pacote. Mas tem exercícios que nós podemos fazer, de repente palavras de afirmação, como que funciona? Perfeito. A autoestima é uma coisa que a gente precisa de fato exercitar, é como se a gente fosse na academia. O nosso emocional, ele precisa ser fortalecido diariamente. E uma das coisas é essa questão das palavras de afirmação. Eu sempre oriento minhas pacientes, minhas seguidoras, faça um post-it e coloque post-it de palavra de afirmação pela casa, no espelho, no banheiro, no quarto, no armário, enfim, todos os cantos, na geladeira, para todas as vezes que você for fazer alguma coisa ali, você olhar aquele post-it e aquilo internalizar. Porque é muito mais fácil a gente ter uma palavra crítica a nós mesmas, mas elogiar a si mesma é um ponto muito difícil. Então, essa questão da autoafirmação é excelente. E um outro ponto que também fortalece muito e que as pessoas acabam banalizando é a organização da rotina. Não sobre uma produtividade excelente, mas o que a rotina ajuda na nossa autoestima. Quando eu me proponho a fazer algo e eu não faço, automaticamente eu estou mandando um sinal para o meu emocional de que eu não sou competente e capaz de fazer aquilo que eu mesma propus a mim. Perfeito. E aí a nossa autoestima vai para onde? Para o ralo. Se a nossa própria cabeça não pode confiar na gente, então o que mais vai acontecer? Então, organizar a rotina de uma maneira que seja aplicável. E aí sim a gente consegue ir reforçando os pontos da autoestima. Nossa, isso é muito importante, né? Sobre cumprir pequenas metas, né, doutora, diariamente. E aí seria interessante ter esse pequeno cuidado ou até atividades mesmo. Já vi na internet algumas questões, por exemplo, separe 10 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia para você fazer algo que você gosta, que te faz bem. Perfeito. Isso de fato ajuda? Com certeza ajuda muito. 10 minutos eu sempre falo que é muito pouco, porque a gente fica muitas horas no celular rolando feed à toa, né? Então eu sempre falo que uma leitura é muito bem-vinda, um banho relaxante é extremamente bem-vindo, ajuda muito no processo da autoestima porque descarrega a nossa adrenalina.
assistir ou ouvir, por exemplo, os programas que aqui, né, vocês liberam, ouvir podcasts, assistir a vídeos, então tudo isso vai alimentando a sua autoestima. Com certeza, tirar pelo menos 1 horinha no dia para fazer algo que você goste vai ajudar muito. Vai ser muito mais construtivo. Com certeza. Do que ficar no celular, igual a doutora falou, se comparando com outras mulheres, com outras pessoas, com outros estilos de vida. Né? Doutora, como lidar com essa comparação frequente que a internet acaba trazendo diariamente? Porque tá difícil, né? Vem crescendo ainda mais. Então, como lidar com tudo isso? Porque também acredito que impacta muito. Com certeza. Né? E dificulta ainda mais esse trabalho para a autoestima. O que eu vejo clinicamente falando é que a comparação ela só existe por um buraco emocional. Perfeito. Então, a gente vai comprar a ideia perfeita do outro porque muitos polos da minha própria vida não tá alinhado. Então, eu começo a me comparar porque está faltando em mim algo. Então, esse é o pilar principal da questão da comparação. Até evitar acompanhar muito pessoas com que você vê que você acaba se comparando demais, essas questões, né, esses Instagrams que acabam mostrando uma vida utópica, mas principalmente, a gente não consegue se blindar sobre o que o outro vai oferecer a mim, mas eu consigo me blindar sobre o que eu vou me alimentar daquilo que me é oferecido. Então, o primeiro ponto é, nutra o seu emocional. Por que você se compara com essa pessoa? O que você acha que no outro está melhor? Que buraco está faltando no seu emocional? E essas são perguntas que ajudam muito no processo de autoestima, porque tira a gente daquela massa de que preciso ser assim ou preciso ser assado. Não, a gente precisa entender por que eu sinto essa necessidade. E aí volta sempre pra gente a pergunta, a gente acha uma resposta. É isso, gente. Doutora, como que a baixa autoestima pode acabar afetando a nossa vida? Pode acarretar em doenças, além, por exemplo, né, de ansiedade, depressão, igual a gente já falou, que acabam sofrendo um impacto muito forte de tudo isso? Com certeza. A ansiedade e a depressão é o que mais afeta, de fato, porque se você tem uma baixa autoestima, não é só a baixa autoestima, é a baixa autoconfiança, é o baixo senso de merecimento. Então, é uma cadeia de coisas que afetam e aí desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, mas também desenvolve uma dependência emocional, pode desenvolver um transtorno alimentar, porque a forma como você se enxerga distorcida, você acaba descontando na comida, as suas emoções, pode desenvolver uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico. Então, é muito importante, de fato, a gente cuidar desses buraquinhos emocionais que ficam, porque pode desenvolver uma cadeia de transtornos, de questões emocionais, que depois fica muito mais demorado para a gente fazer o reparo, que a gente pode fazer antes de tudo isso acontecer. Verdade. E aí, até falando disso, doutora, tem diferença entre exercícios ou até como conquistar mais autoestima entre gêneros, então aí entre mulheres e homens e até as outras cadeias de gêneros também, ou até mesmo idades, então tem diferença, o peso é maior, a comparação é maior, exercícios de autoestima são diferentes, como que funciona? Não, com certeza, eu costumo sempre passar isso, né, ensinar de que homens e mulheres funcionam de maneira totalmente diferente, o emocional do homem é de uma maneira e o emocional da mulher é de outra maneira, e isso existe uma complementação quando existe a relação entre homem e mulher. Então, com certeza, o emocional da mulher, a autoestima da mulher é muito mais voltada a essa questão que eu disse, do belo, do cuidado, do afeto, das suas emoções. O homem, o masculino ali, já não, ele não tem tanta essa necessidade dos detalhes. Então, a autoestima do homem eu costumo chamar de masculinidade, que é a questão de quanto esse homem ele se sente provedor, de quanto esse homem se sente capaz, de quanto esse homem consegue conquistar, do quanto no trabalho ele é respeitado. Então, são diferentes dentro dos gêneros e dentro da faixa etária, com certeza. Você vai trabalhar a autoestima de uma criança de uma maneira, de um adolescente de outra maneira, porque depende da fase de desenvolvimento. Então, uma criança, ela quer a aceitação dos pais. Um adolescente quer a aceitação dos amigos. A pessoa mais jovem ali, ela vai buscar uma aceitação social e trabalho. E o idoso, ele quer o afeto e a aceitação da família. Então, dependendo da fase que a pessoa está, né, da idade, com certeza o aspecto da autoestima tem que ser trabalhado de uma maneira diferente. Perfeito. Doutora, agora me veio até uma questão, essa aqui está fora do roteiro, tá, gente? Nós vemos hoje também muitas mães negras, por exemplo,
que fazem o fortalecimento da autoestima, né, Muito de legal. suas crianças, que colocam mesmo o blequinho para cima. Por que é tão importante que os pais acompanhem essa criança nesse trabalho, nesse processo de fortalecimento de autoestima, né, de confiança, desde pequeno? Então, por que é importante fazer esse trabalho desde pequenininho, quando a criança ainda está se conhecendo, ou quando os pais já sabem que, de repente, tem padrões ali que não são tão aceitáveis na sociedade ainda, infelizmente? Então, por que é tão importante esse apoio, essa família estar junto, né? É justamente pelo fato de que a gente precisa se reconhecer. A autoestima é a forma como você se enxerga. Então, essa mãe, quando ela vai instruir o filho desde pequenininho, ela precisa de fato instruir esse filho como único, independente de como essa criança é, das características que essa criança tenha. Essa mãe precisa reforçar sempre que aquilo que ele tem é lindo, que aquilo que ele tem é único, que aquilo que ele tem é a característica e a marca registrada dessa criança. Porque aí quando vai para a sociedade, se vai sofrer algum bullying, se vai sofrer algum preconceito, essa criança já consegue ter um olhar de que não, a minha mãe sempre me ensinou isso, eu sou dessa maneira, isso é normal, isso é aceitável, isso é meu, essa é uma característica minha. Com certeza isso precisa vir da infância, a autoestima, ela é construída na infância, na verdade, porque quando a gente nasce, a gente é um livro em branco. Quem escreve são os nossos pais ou os nossos criadores ali, quem faz esse processo, e depois a gente vai escrevendo com as nossas próprias pernas. Então, tudo que vem da infância é muito impactante no desenvolvimento emocional e na autoestima também. Doutora, e aí o tratamento, né, psicológico, o acompanhamento psicológico, ele vai ajudando nessa questão, além de fortalecer, mas também de ir trazendo cura emocional, igual você citou no começo do programa, né? Então, às vezes, tem um trauma que veio de lá da infância ou até da adolescência, que às vezes você nem sabe se ficou ali, mas na terapia é possível recuperar isso e reparar esses danos. Exato, porque a terapia a gente faz um 360. Eu recebo muitas mulheres com essa demanda de que eu preciso cuidar da minha autoestima. Ok, ótimo, mas a autoestima é um pontinho dentro de várias outras coisas que a demanda emocional apresenta. Então a gente vai limpando, a gente vai fazendo essa limpeza. Então, a sua baixa autoestima veio por conta dessa referência materna, ou por conta dessa referência paterna, ou por um relacionamento abusivo ruim que você viveu. Então, a sua autoestima era até tranquila, mas depois você passou por esse relacionamento, teve uma quebra, teve um trauma. Então, é essa limpeza. O processo terapêutico, ele serve justamente para fazer essa limpeza e, além de limpar, reconstruir. Então, a gente traz essa pessoa de volta, traz essa pessoa à vida, traz o brilho nos olhos de novo dessa mulher, depois que ela se entende muito mais forte. Olha aí, gente, que legal. Nós estamos quase encerrando, doutora. Nós já citamos aqui diversos passos mesmo, né, para quem quer recuperar a autoestima, ou até fortalecer, ou até conquistar mais autoestima. Doutora, mas agora vamos dar as dicas, né? Então, as dicas para a gente fechar o programa. O que não podemos deixar de fazer para fazer essa manutenção da autoestima, né? E fortalecer até em momentos que foram mais difíceis, mas até para nunca deixar que ela se abaixe ou que nós nos deixemos nos abalar aí por questões da vida. Com certeza. É muito importante, antes de entrar nas dicas, é entender que a vida ela vai ter os altos e baixos, né? Então vai ter um dia que você não vai estar tão bem assim, mas a autoestima ela precisa ser mantida para que os dias negativos não tomem conta. Mas a primeira coisa, como a gente tinha mencionado, a questão do autocuidado, extremamente importante. Então é importante que você se arrume, é importante que você se vista de uma maneira que ressalte a sua curvatura, dentro daquilo que você gosta. É importante as palavras de afirmação, para você não ficar só falando mal de você mesma, ou então repassando aqueles pensamentos negativos, ansiosos que ficam aí na cabeça. Justamente essas palavras de afirmação ajudam a canalizar esses pensamentos, evitar ao máximo a comparação, evitar ao máximo ficar vendo as redes sociais de uma maneira negativa. E a última dica, a outra dica, é para usar as redes sociais de uma maneira positiva, inclusive. Ou seja, vai atrás de profissionais que falem sobre o assunto, vai atrás de áudios, de livros, de podcast. Nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre essa questão da autoestima e do cuidado com a mulher. Então, use as redes de uma maneira positiva para o seu bem-estar também. Tem ferramentas, né, doutora, para fazer tudo isso? Podemos, né? Exato. As mulheres podem aí conquistar ainda mais força, mais espaço, para que se coloquem de uma maneira muito mais imponente na sociedade, para que nós continuamos, né, a ser respeitadas. E é claro, né, para que toda a sociedade também tenha mais autoestima e que os
problemas, aí, as questões psicológicas diminuam, né, gente? Estamos com índices muito altos, muito triste ver o Brasil passando por isso, mas é possível ir recuperando aos poucos, né? Fazendo esse trabalho educativo que a doutora faz também, tão profissional. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada por todas as dicas, por todas as informações e por trazer aí, né, toda essa abordagem sobre a autoestima tão legal aqui para o público da TV Câmara. Eu que agradeço a você e a toda a audiência. Muito obrigada. Gente, então, novamente, muito obrigada pela companhia de todos vocês, pela audiência. Estamos encerrando mais um Dicas de Saúde, um programa muito legal, com um tema leve, que às vezes você nem parou para pensar que a sua autoestima teria tanto impacto na sua vida social, amorosa, do trabalho mesmo, na vida profissional. Pois é, ela pode afetar tudo na sua vida. Por isso que é importante seguir aqui as dicas da doutora, ouvir o que nós falamos aqui, para ter uma vida muito mais saudável e uma autoestima e autoconfiança elevada, tá? Esperamos vocês no próximo Dicas de Saúde. Muito obrigada. Até o próximo programa.